E agora nós estamos aqui com o nosso convidado, ele que é jornalista, escritor, esteve aí por mais de 20 anos no jornal O Globo, também foi no canal Esporte TV, cobriu Olimpíadas, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos. Gentilmente nos atende Cláudio Nogueira. Cláudio, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem, Felipe, Diogo, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do Espaço da Inclusão, da rádio, todos os amigos aí da Rádio Teletema. É um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês. A gente que agradece aí sua atenção conosco. Cláudio, primeiramente, o que o levou para seguir no jornalismo? O jornalismo é que nos chama, né? Que nos conquista. Assim, acho que desde criança eu comecei a gostar de jornal, porque eu, como um sofredor, né, um torcedor do Vasco, mas nos anos 70, quando o Vasco era um time mais forte do que é hoje, eu sempre lia os jornais para saber o noticiário do clube, né? E de tanto ler jornais para saber notícias de futebol, né, notícias do Vasco, eu acabei gostando da profissão do jornalismo. Então, quando chegou a época ali, na minha época se chamava segundo grau, né? Quando eu estava no segundo grau, para resolver assim, o que eu ia tentar na faculdade, eu acabei escolhendo o jornalismo, né? E assim, graças a Deus, felizmente, tive a oportunidade de trabalhar a maior parte do tempo no jornalismo esportivo, mas eu comecei fazendo jornalismo policial, trabalhei durante 3 anos no Plantão da Madrugada do Jornal Globo, né? O Plantão da Madrugada, eu entrava às 10 da noite, saía na manhã do outro dia, né? Então, tudo que acontecesse principalmente crimes, acidentes, tragédias e tal, né? Tudo que acontecesse à noite era comigo e com outro colega. Depois eu passei a trabalhar no jornalismo esportivo, enfim, aí foi assim a realização para mim, né? Tive a oportunidade de cobrir 4 Olimpíadas, a Copa do Mundo de 2014, a Paralimpíada do Rio de Janeiro, 2016, Jogos Pan-Americanos, Fórmula 1, campeonatos mundiais de basquete, handebol, enfim, aí várias competições, né? Nacionais e internacionais. Você pegou a década de 70. Eu nasci em 1965, né? Então, nos anos 70, por exemplo, eu lembro do Vasco, no caso, campeão brasileiro de 74, né? Roberto Dinamite aparecendo e tal. Então, nessa época que eu comecei a acompanhar muito mais de perto o clube e lia sempre os jornais. E isso acabou me atraindo para o jornalismo. Então, aquele período era um período muito, muito rico no esporte, né? Acho que havia ainda mais paixão mesmo, né? Uma identificação maior dos jogadores com seus clubes, da torcida brasileira com a sua seleção. Então, eu lembro, a Copa de 70 eu não me lembro muita coisa, mas de 74 em diante eu já lembro. Então, e o Brasil perdeu, né, várias Copas nesse período e a torcida sofria aquilo na pele, né? Era um sofrimento muito grande quando o Brasil era eliminado de uma Copa do Mundo, como foi em 74, 78, enfim, né? E só viria a ganhar novamente em 94. Ficou sem ganhar entre 70 e 94. Mas eu tenho essas lembranças todas aí na infância e na minha adolescência. Que eu vi mesmo, a partir que eu vi foi a de 94, né? Que eu tinha 9 anos, que eu já lembro do Brasil campeão. Mas acho que as dolorosas mesmo foi 82, 86, né? Que o Brasil tinha grandes seleções e acabou não conseguindo o título. Exatamente. Mas mesmo a de 78, que o Brasil foi chamado de campeão moral, que saiu invicto, né? E perdeu porque pelo sistema ali de chaveamento, a Argentina terminou em primeiro lugar no grupo, aí foi decidir o título, o Brasil terminou em segundo. Mas a diferença não foi derrota, foi saldo de gols. Então, o Brasil acabou sendo terceiro lugar naquela Copa, mas terminou invicto. As manos de Deus do Maradona, né? As manos de Deus. Não, o Maradona viria depois. Maradona veio em 86. Maradona em 78, acho que estava na reserva ainda da seleção argentina. Aí eu não posso te garantir, assim, de cabeça, não sei. Mas ele não jogava na seleção de 78. Era outra geração, né? Era Luque, Mário Kempes, esses que eram as estrelas ali da seleção da Argentina de 78. Maradona aparece em 86. E aí ele faz aquele
aquele gol com a mão, né, no jogo com a Inglaterra, e na mesma partida ele faz um dos gols mais bonitos das histórias das Copas, que ele sai driblando todo o time inglês. E você, por ter trabalhado muito tempo no jornal O Globo, você acha que a questão, apesar de hoje a gente ter o online, o impresso, ele faz ainda falta para aquela pessoa mais, né, que gostava de pegar o jornal na mão, né, folhear o jornal? Como é que você vê isso? Eu acredito que sim. Eu acho que o jornal impresso ainda é um diferencial, né? Apesar de todo o avanço tecnológico, né, da velocidade da internet, apesar da internet possibilitar, por exemplo, a existência de rádios web como esta, né? Enfim, ninguém pode negar o valor da internet, mas acho que também não se pode negar a importância do jornal impresso, né? O jornal impresso é aquele que procura aprofundar mais e mais as questões que são tratadas, né? O jornal impresso tem que ser cada vez mais analítico, cada vez mais se aprofundar mesmo em cada um dos temas. Eu acho que a internet ela tem o dom, assim, a natureza da velocidade, mas o jornal impresso, as revistas, enfim, o jornalismo impresso, ele tem que ser cada vez mais analítico, porque ele é ainda muito importante. E você vê a base do texto jornalístico é do jornalismo impresso, quer dizer, por quê? Porque você tem a questão aí explicando, né, para os ouvintes. No jornalismo impresso você aprende que você tem que ter o lead, né, que é a abertura da matéria em que você já vem com as informações mais importantes, né? E isso está presente também no rádio, na televisão, na própria internet. Então, a base do jornalismo como um todo é ainda o jornalismo impresso. Então, acho que é muito importante e eu espero que não morra nunca, né? Eu também, sinceramente, o tempo que eu tive oportunidade aqui quando eu era estudante, a gente tinha o Rude Ramos Online, que era um jornal local aqui de São Bernardo do Campo, com a Metodista e a UOL, então era muito legal você ver o jornal impresso na mão e também sair as matérias no site, era um tempo muito, muito bacana, ali lá se vão 10 anos que eu me formei, né, quando eu comecei em 2008, me formei em 2011, e realmente era muito bacana você pegar o jornal na mão e saber que sua matéria estava lá. É um prazer quando você publica uma matéria, né, que assim, você suou para apurar, né, para obter as informações, e aí depois você publica e vê ali a matéria, né, meia página, uma página com o teu nome ali assinado. É a recompensa do jornalista, né, porque salário, né, como diria o personagem do Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo, salário é pequeno, né? Então a recompensa do jornalista, no caso do impresso, é essa, de a matéria assinada ali. E como que saiu os 10 toques do jornalismo? Os 10 toques sobre o jornalismo foi uma tentativa assim, de resumir num só volume, um pouco da minha experiência mesmo na profissão, né? Esse livro foi lançado ali mais ou menos 2011 que eu lancei, e era uma tentativa de ser didático. Eu escrevi o livro pensando realmente no público de universidade, de faculdade, né? Então, procurar dar dicas, né, de alguém que esteve, né, e está ainda praticamente em redação há muitos anos, procurei dar essas dicas para quem estava querendo começar, quem estava curioso. Então, é um livro assim, muito didático, com os conceitos, o que é jornalismo propriamente, o que é notícia, o que faz cada uma das funções, o que é um repórter, o que é um redator, o que é um editor, né? Então ele é bem assim, os primeiros passos mesmo, para quem, por exemplo, está no ensino médio e está na dúvida, quer sobre estudar jornalismo ou não, ou para quem já está na faculdade, quem está começando. Então é um livro assim, meio que beabá do jornalismo. Esse livro existe em áudio ou então de alguma forma digitalizada para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso? Não, infelizmente não tenho em formato de áudio, não, audiolivro não. Infelizmente não tenho nesse formato convencional mesmo. É até uma grande ideia, se alguém, né, se dispusesse a ler e gravar, né, o texto para deficientes visuais poderem acompanhar, seria fantástico. Hoje em dia a gente tem muitos colegas, né, indo para essa área, né, então realmente seria bastante interessante. Quando você foi pro esporte, né, quais as Olimpíadas que você cobriu? A gente está num ano olímpico, né, quais as Olimpíadas que você cobriu? Eu tive a oportunidade de cobrir pelo Globo Atenas, 2004, Pequim, 2008 e Londres, 2012. E pelo Sport TV,
a nossa Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Olimpíada e Paralimpíada de 2016, aqui no Rio. Eu imagino que Pequim deve ter sido assim, um grande desafio, né? Todo mundo acho que cobriu Pequim ficou pensando na época como seria, né? Pequim, assim, eu considero que Pequim foi a Olimpíada mais fantástica de todas, né? Pelo nível de organização dos jogos, pelo nível de requinte, de detalhamento das instalações. Ali Pequim foi assim, eles estabeleceram um padrão próprio, né? O que a gente chamava na época de padrão Pequim. Mas as Olimpíadas anteriores e as que vieram depois já tiveram propostas totalmente diferentes, né? Porque as instalações de Pequim eram de um outro, sabe, eram de um outro nível, muito acima de tudo que já tinha sido feito e de tudo que veio depois. Porque os Jogos de Londres, né, a organização de Londres deixou bem claro que não seguiria o mesmo padrão, não teria o mesmo requinte. As instalações e toda a estrutura dos Jogos, né, de Londres não seria como a de Pequim. A do Rio também não foi. E a de Tóquio aí já não realmente não tem mais como ser, porque o próprio Comitê Olímpico Internacional criou um padrão um pouco, digamos, um pouco mais simples do que Pequim havia estabelecido. Então, as Olimpíadas hoje, né, e as do futuro, elas não podem ser, até por decisão do próprio Comitê Olímpico Internacional, elas não podem ser tão grandiosas quanto foram as de Pequim. Então, as de Pequim foram um ponto fora da curva, né, como se costuma dizer, né, e para mim, pessoalmente, foi fantástico. Eu tive a oportunidade de cobrir lá a medalha de ouro da Mauro Image no salto em distância, né, e foi a primeira medalha de ouro individual feminina da história do Brasil, né, em Olimpíadas. Então foi uma medalha histórica e também em Pequim eu tive a oportunidade de cobrir o fenômeno Usain Bolt, né, que apareceu pela primeira vez assim, mundialmente ali na Olimpíada de Pequim, né, então ali foi o primeiro das suas 3 Olimpíadas, né, e ele acabou se tornando tricampeão olímpico, né, 100 metros, 200 metros, né, brilhou também no 4x100, então ele aparece para o mundo ali em Pequim. E eu me lembro de ter feito uma entrevista naquela ocasião com a ministra, enfim, uma representante do esporte da Jamaica, e ela fez uma previsão que na hora a gente achou assim meio pouco provável de acontecer, mas ela falou, vocês estão vendo alguém que vai ser tão ou mais conhecido no mundo do que foi Bob Marley, né? Que também era jamaicano, né? Então ela disse que o Bolt se tornaria um jamaicano mais conhecido do mundo. Nós, na época, achamos assim, mas o Bob Marley era um fenômeno, e depois, realmente, a gente viu que ela estava com a razão, e o Bolt se tornou o fenômeno que ele foi, né? Que ele é, né? Embora ele tenha se aposentado do esporte. Ninguém nunca, né? Nem mesmo as próximas gerações aí vão ter nas memórias, né, do Bolt. Realmente ele é um fenômeno, né? Um cara que vai demorar para ter outro igual. Demora. Assim, a gente sabe que em alguns momentos a gente pensa assim, não, igual, por exemplo, né, igual ou melhor que o Bolt nunca vai ter e tal. Mas como você falou, vai demorar, mas um dia aparece, né? Um dia aparece alguém mais veloz, alguém que conquiste mais medalhas, etc. Mas ele é um fenômeno e já está na história, porque ele é o primeiro a ter ganho 3 vezes, né, o primeiro tricampeão olímpico dos 100 e 200 metros, então aí, até alguém conseguir algo parecido vai demorar muito. Apesar de toda a organização, teve alguma questão no trabalho de imprensa, assim, em Pequim, alguma restrição, alguma coisa? Em Pequim, o que era complicado era você acessar os sites de internet de fora, né, de Pequim, né? Então, às vezes, você queria saber notícias, sei lá, do seu time de futebol aqui no Brasil, queria entrar num site brasileiro, tipo Globo.com, UOL, etc., enfim, para saber o que estava acontecendo aqui, e aí demorava muito a fazer a conexão, né? Então, isso foi uma dificuldade. Não era só para nós, brasileiros, mas também os colegas de outros países se queixavam dessa, né? Sabe quando você digita ali, né, o endereço do site, que você sempre está buscando aquele site, o endereço está certo, e aí fica, né, demorando a fazer a conexão, né? E às vezes você acabava desistindo, porque de repente estava com muita pressa, né? Acabava desistindo.
então a conexão de internet era complicada. Nós imaginamos que por uma questão política mesmo da China, né? Porque embora eles tenham organizado as Olimpíadas fantásticas que organizaram, a gente sabe que é um país politicamente fechado, né? E a questão da acessibilidade, como é que era, assim? Na China, especificamente, Isso. talvez tenha sido uma falha, né? Acho que não era a acessibilidade, até onde eu me lembro, assim, não foi tão contemplada. Talvez tenha sido uma das poucas falhas ali daquela organização. Londres, por exemplo, já foi mais organizada em relação a isso, o próprio Rio de Janeiro, né? E aí tem um evento que eu cobri, que não é olímpico, mas que era muito importante, o Mundial de Atletismo Paralímpico, que foi na Nova Zelândia em 2011, né? Em Christchurch, o nome da cidade. A cidade em si ela já é totalmente acessível, né? Você andando na calçada, por exemplo, cadeirantes, a calçada ela tem já uma pequena inclinação, né? Para a cadeira, né? Para o cadeirante poder, né? E fazer a travessia da rua, né? O sinal de trânsito é sinal sonoro, né? Então, à medida que vai terminando ali o tempo de você atravessar a rua, entra um sinal sonoro acelerado, então, quer dizer, o deficiente visual percebe que ele tem que ser mais rápido, né? Então, a cidade em si já era totalmente acessível. E essa cidade sediou o Mundial Paralímpico de 2011. Eu tive a oportunidade de cobrir. O que te levou a fazer o livro que você fez, né, o livro paralímpico, baseado na Paralimpíada de 2016? Isso, o livro é Esporte Paralímpico, Tornar Possível o Impossível. Justamente esse Mundial de 2011, né? Eu já tinha algum contato com o movimento paralímpico aqui no Brasil, em algumas competições nacionais, regionais, né? Mas quando eu fui para esse Mundial Paralímpico, eu vi assim, quanto que é grandioso o esporte, né? Na versão paralímpica. Então, quando eu voltei de lá, da Nova Zelândia, eu já vim mais ou menos com a ideia de... Eu fiquei pensando, acho que tem que ter algum projeto de algum livro, alguma obra, ou que fosse um blog, um site, enfim, voltado para o esporte paralímpico. Então, eu amadureci mais essa ideia no sentido de escrever um livro a respeito. Também procurando ser bastante didático, assim, para o grande público, né, poder entender as origens do movimento paralímpico, né, como é que se dá a organização do esporte paralímpico no mundo, no Brasil. O livro fala também um pouco das questões da deficiência, como é que é a legislação, né, como é que era até 2016 para 2017, como é que era a legislação, né, e aí tem os apêndices, tem toda a relação de medalhistas do Brasil nos Jogos Paralímpicos, né, incluindo os de 2016, esse livro saiu em 2017, e aí foi assim, meio que uma homenagem mesmo à luta dos atletas paralímpicos e à luta das pessoas que têm deficiência, de uma forma geral, né. Esse senhor lançou, inclusive, na Bienal do Rio, né? Isso, foi lançado na Bienal de 2017 aqui no Rio. E como foi a repercussão assim, em relação a isso? Assim, foi um projeto modesto, né? Porque eu tentei, assim, uma grande editora, infelizmente não consegui uma editora mais modesta, a tiragem não foi tão grande, mas e aí, assim, eu lembro que eu trabalhava no Sport TV, o Sport TV na época fez uma matéria falando do lançamento do livro. Eu acho que ele teve alguma aceitação entre pessoas da comunidade paralímpica, né? O Daniel Dias escreveu o prefácio, foi muito gentil, escreveu o prefácio do livro, né? O Daniel, que é um grande atleta paralímpico, e acho que teve alguma repercussão perante mesmo a comunidade paralímpica, mas talvez não tenha repercutido tanto fora dessa comunidade como eu gostaria, mas acho que, assim, pessoas interessadas ainda encontram esse livro nos chamados sebos virtuais, né? Acho que ainda conseguem encontrar. Eu vi esse livro no estante virtual, por exemplo, né? Isso. Em alguns locais eu vi esse livro. Exatamente. Em sebos virtuais, como esse, né? Estante virtual, acredito que as pessoas consigam ainda adquirir. Porque, assim, falando de livro, quer dizer, livros sobre esporte no Brasil, Felipe, são muito, assim, parece que há um certo preconceito, né? Digamos, em editoras, quando você
apresenta um projeto assim, né? Eu sempre conto em palestras e aulas e tal sobre o meu primeiro livro, que é Futebol Brasil Memória. É um livro que conta como é que o futebol chegou especificamente ao Rio de Janeiro no final do século XIX, né, começo do século XX, e mostrando em paralelo ao movimento todo do futebol, surgimento dos clubes, etc., mostrando como é que era a cidade naquele tempo, os costumes, etc., etc. Então, o livro ele tem essas duas mãos, quer dizer, tem um lado esportivo e tem um lado também da sociedade e da história naquele tempo. Eu lembro que, assim, aí quando eu tive a ideia de escrever o livro, né, aprontei o livro e comecei a buscar editoras, né. E eu lembro de ter ido uma vez no lançamento de um livro de 2 amigos jornalistas, e aí nesse lançamento me disseram, olha, você tem um projeto, apresenta para aquele senhor ali que ele é um editor famoso de livros, etc. e tal. Fala com ele do teu projeto, quem sabe se ele na editora dele não se encaixar, mas ele pode te dar alguma dica. Aí eu fui lá, me apresentei e falei, eu tenho um projeto assim, assim. Aí eu expliquei para esse editor, né, como é que era o projeto. Aí ele me falou, sabe o que você faz com o seu projeto? Aí eu fiquei parado olhando assim, espantado, e falou, joga no lixo, porque o torcedor de futebol não lê nada, eles mal leem o jornal no dia seguinte para saber se o time ganhou, como é que o time jogou. Imagina se algum leitor de futebol vai querer saber como é que era o futebol no início do século XX. Ninguém vai querer saber disso, pode jogar fora. Nossa, aí, bem animador. Foi bem animador. Aí eu agradeci e tal, me afastei, né? Fiquei bastante chateado, mas felizmente não joguei o projeto fora. Depois de algum tempo consegui publicar, né? E o livro está aí também, quer dizer, quem buscar aí nos sebos virtuais ainda encontra. Mas foi o que esse senhor me falou, né? Então, você publicar livros sobre esporte, infelizmente, é muito difícil. Tá? Aliás, a gente tem belíssimos livros sobre futebol, né? Pessoas que escrevem muito também. Mauro Betting, colega Odir Cunha, né? Sim. Orlando Duarte escreveu muitos livros também, sobre Orlando Duarte. E assim, a Bíblia dos livros sobre futebol no Brasil é o negro no futebol brasileiro, que é do também falecido Mário Filho, né? Que dá nome ao estádio do Maracanã. O estádio é conhecido mundialmente como Maracanã, porque Maracanã é o bairro em que ele está situado, mas o nome oficial é Estádio Mário Filho, que foi um grande jornalista de esportes. Ele foi, durante muitos anos, diretor-geral do Jornal dos Esportes. Era um jornal que existia aqui no Rio de Janeiro. Ele era muito curioso que a capa, a primeira página, né, era cor-de-rosa. O miolo do jornal, vamos dizer, as páginas internas eram em papel jornal branco, vamos dizer assim. Mas a capa, né, era cor-de-rosa, e foi um jornal que marcou época. Enfim, Mário Filho escreveu O Negro no Futebol Brasileiro, que ele narra toda a questão do racismo, né, que existia na sociedade de uma maneira geral. Então isso se refletia no esporte. Aí ele mostra ali como é que o Vasco da Gama lutou fortemente contra isso, contra o racismo, e aí depois ele vai avançando até que chega aos anos 60, anos 50 para 60, quando ele fala do surgimento de Pelé, né, que marca ali, e a conquista da Copa de 58, que marca meio que a afirmação do jogador negro, né? Enfim, então esse livro eu recomendo também fortemente, assim, para quem tem interesse em conhecer a história do futebol brasileiro. Buscarei esse livro, com certeza. O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. Você encontra também em sebos virtuais. Outro que também escreveu muito, né? Escreve ainda, José Trajano, né? Que, aliás, foi um dos fundadores da ESPN. Que eu tive o prazer de conhecer na Olimpíada de Atenas, 2004. Conheci pessoalmente, assim, de a gente ir junto para eventos, né? Para a gente cobrir eventos ali que o Brasil estava sendo representado. Ele é um grande jornalista, um jornalista fantástico. Aliás, essa semana foi comemorado o Dia do Futebol, inclusive, né? Isso, exatamente. Dia 19 de julho, Dia do Futebol. Futebol no Brasil é uma das coisas que eu escrevo nesse livro, Futebol Brasil Memória, né? O futebol no Brasil é muito mais do que um esporte. É uma religião, né? Que tem os seus templos, tem os seus semideuses, tem os seus cânticos, né? Assim como as igrejas, os templos, né? Tem seus cânticos, tem seus hinos. As torcidas, cada uma tem seus cânticos, seus hinos, né? As torcidas reverenciam seus semideuses, os grandes craques do passado, os craques do momento presente. Os templos são os estádios. Enfim, e a liturgia, né, os cultos, né, em si, são as partidas, né? As partidas de futebol são como
cerimônias litúrgicas. Então, o futebol brasileiro, futebol para o brasileiro, é uma espécie de religião, tá? Então, é um fenômeno, assim, é algo à parte. Você tem os esportes, aqui no Brasil eu acredito que você tem os esportes, né? Então você tem basquete, vôlei, automobilismo, natação, atletismo, esporte paralímpico, enfim, todos os esportes que você imaginar. Você tem aqui no Brasil e você tem o futebol, que é uma outra coisa. E os narradores do Brasil também, cada narrador também, que é do tempo mais antigo, de agora, né? Tem aí no Rio Zé Carlos Araújo, Luiz Pemido, Edson Mauro, Isso. Aqui em São Paulo, Oscar Ulisses, Zé Silvério, saudoso Fiore Giliotti, para mim, um dos grandes narradores que eu vi, Pedro Luiz e por aí vai. Aqui no Rio, assim, narradores mais antigos que eu conheci também nos anos 70, aí você tem Valdir Amaral e Jorge Cury, né, que faziam a dobradinha na Globo, cada um narrava um tempo do jogo, né, e você tinha do Alcei Bueno de Camargo na Rádio Tupi. Esses narradores são anteriores ao Zé Carlos Araújo e ao Penido, aqui no Rio, né? E também os narradores de TV, né? O Luciano do Vale, Galvão Bueno. Glorioso Luciano, Galvão. Luciano do Vale eu tive a oportunidade de conhecer ao cobrir as 500 milhas de Indianápolis nos anos 90, acho que foi 95 ou 97, enfim. Mas eu tive a oportunidade, ele estava lá em Indianápolis, de uma simplicidade assim impressionante. Ele era, né? Ele sempre foi uma grande estrela, e ele foi muito importante porque ele trouxe muitas modalidades para o Brasil, quer dizer, ele tornou conhecidas, né, algumas modalidades. O próprio vôlei não era tão conhecido no Brasil, e ele popularizou, ele ajudou a popularizar nos anos 80. Aí você tem NBA, que também nos anos 80 ele ajudou a popularizar, tudo isso num programa chamado Show do Esporte, que agora recentemente voltou, né, que tomava o domingo assim, de 10, 11 da manhã até 6, 7 da noite, né, aos domingos. Isso nos anos 80, 90, quando você ainda não tinha no Brasil as TVs por assinatura, os canais de esporte, como hoje você tem, Sport TV e ESPN, por exemplo. Então, quem gostava muito de esporte, que aos domingos queria assistir vários tipos de modalidade diferente, ligava na Bandeirantes no Show do Esporte. Então, o Luciano popularizou o vôlei no Brasil, trouxe a NBA, foi o primeiro assim, a falar e a narrar jogos da NBA, na época que você tinha ainda Larry Bird e Magic Johnson, depois um pouquinho, depois vem Michael Jordan, e aí, né, a geração de hoje, vamos dizer, deve ser a segunda ou terceira geração depois desses que eu estou falando. Que mais que o Luciano também, como eu já falei, Fórmula Indy, ele também foi um dos primeiros a narrar, né, corridas. O Emerson Fittipaldi foi campeão em Indianápolis, foi campeão da própria Fórmula Indy, foi campeão em Indianápolis. Então, tudo isso o Luciano do Vale que trouxe. Futebol americano, também foi um dos primeiros a mostrar competições de futebol americano. Futebol feminino. Futebol feminino. Ele tinha também o torneio de Masters, o campeonato de Masters sul-americano, mundial de Masters. O Rivelino, por exemplo, jogava, ele era a grande estrela da seleção brasileira. Então, o Luciano tem um papel importante aí na nossa história, assim, do jornalismo esportivo, né? Eu falo, assim, desse trabalho dele no meu livro mais recente, que é o Esporte, Usina de Sonhos e de Bilhões. Aí eu falo um pouco ali também do jornalismo esportivo e cito tudo isso, né? Esse trabalho que ele fez foi importantíssimo. Ele desbravou muitas fronteiras, quebrou muitos preconceitos, né? E o tênis? Como que o senhor vê o tênis brasileiro hoje em dia, pós época Gustavo Kirten? O tênis, eu acho que ele não aproveitou justamente essa fase do Guga, né, do Gustavo Kirten, que brilhou ali nos anos 90, começo ali de 2000, dos anos 2000, assim, acho que a própria estrutura da confederação, das federações, essa estrutura do tênis nacional não gerou novos Gugas, vamos dizer assim, né? Então nós tivemos lá o Guga e agora temos aí, por exemplo, jogadores de duplas, temos, mas não temos uma estrela como o Guga, tá? Não temos. Acho que a ginástica, por exemplo, teve a época da Daiane dos Santos, né, que eu tive a oportunidade também de cobrir em Olimpíadas, né, em 2004,
2008. A Laís também? Sim, Laís também, Laís de Souza. Mas aí, o que eu quero dizer assim, a ginástica teve a Daiane, que foi né, fantástica como atleta, mas não ficou um vazio. Hoje você tem, né, você teve a Daiane, teve o Diego Hipólito, né, no masculino, sendo justo também com a Daniela Hipólito, né, um pouquinho anterior até a Daiane. A ginástica, ela está dando uma continuidade. Tem o Zanetti, né, Arthur Zanetti. Hoje, então, também. você tem o Zanetti, um campeão olímpico, né? Você tem o Arthur Nori, você tem nomes aparecendo na ginástica. Quer dizer, a ginástica não ficou um vazio entre a época, por exemplo, da Daniela e da Daiane e a nossa época atual. Não ficou um vazio. Estão sempre aparecendo nomes, estão sempre brotando esses talentos. O tênis, não. Você teve o Guga, chegou a ser número 1 do mundo, e agora? Você não tem uma outra grande estrela. É que eu acho que também o problema do tênis é a linguagem. A linguagem do tênis é muito difícil de uma pessoa que não tem tanta afinidade entender. A linguagem? Não sei. Slash, eu vou falar, deu um slash na bola. Uma pessoa, por exemplo, que não está enxergando, é difícil da pessoa entender o que, a menos que a pessoa descreva. Ah, sim. É possível. É possível. Mas eu acho que o tênis, a grande dificuldade é assim, que para você jogar tênis ou acompanhar competições e tal, você tem que estar ligado a clubes que ainda são muito fechados, elitizados, entendeu? Você não tem quadras públicas de tênis, como aqui no Brasil você não tem quadras públicas de golfe, você não tem. Em outros países, aqui do lado, a Argentina, né? A Argentina, né, é do lado do Brasil, né? Geograficamente. Na Argentina você tem quadras públicas de tênis e de golfe, entendeu? Então uma pessoa que não é assim que não é rica, que não é parte de um clube de elite, ela pode jogar tênis e golfe numa quadra pública. Aqui no Brasil você não pode, entendeu? A própria ginástica, para você fazer parte para você colocar um filho, né, tal, na ginástica, na escolinha de ginástica, os clubes também não são lá tão fáceis, o acesso não é tão fácil. Então acho que no Brasil o problema assim do esporte é que o esporte, se você não pensar no futebol, no atletismo, talvez o vôlei se popularizou bastante. O boxe, para você colocar um filho, um irmão mais novo, uma irmã mais nova, uma filha, para praticar esporte no Brasil, você tem que ser sócio de um clube, e isso já restringe, entende? Já restringe essa passagem entre o teu sonho, ou o sonho do teu filho, ou do teu irmão, da tua irmã, da tua filha, entre o sonho dessa criança e o caminho para ela chegar a ser um atleta. Aí você tem que entrar nesse funil, vamos dizer, que é participar de um clube, que é ser sócio de um clube, tá? Então isso dificulta. O próprio futebol, ultimamente, ele já se elitizou bastante. Você tem que colocar a criança numa escolinha. Então a escolinha é paga. Então se for uma criança muito pobre, pai e mãe não tem como pagar. Atletismo, você ainda aprende correndo na rua, tá? Mas aí você tem que ter aquela sorte, entre aspas, de algum treinador ver a criança que demonstra velocidade, ou que é ágil, que para praticar saltos, para arremessar coisas, né? Para depois arremessar disco ou peso, etc. Então aí você tem que ter essa sorte, talvez numa escola pública, mas aí as escolas públicas não tem quadra, entendeu, Felipe? Nem quadra e professor, às vezes também não nem professor de educação física. Na minha época do antigo ginásio, do primeiro grau, hoje ensino fundamental, enfim, a aula de educação física era obrigatória, tá? Então, ali, através da aula de educação física, o professor poderia observar um menino, uma menina que tivesse algum talento. De repente, esse professor já tinha um contato num clube, né, que pudesse apresentar. Tem um aluno meu, ou uma aluna, que é muito bom nisso, naquilo, no vôlei, ou no basquete, ou no handball. Ou é muito veloz na corrida, é forte, enfim. Então, ali, através da educação física, você começava a puxar aquele talento, né? Mas hoje, não sendo obrigatório, né, também tem outra coisa. A criança hoje, às vezes, não brinca muito, não quer mais ficar brincando assim na rua, não quer mais fazer atividade física, quer sentar em frente a um computador e ficar jogando videogame.
tá? Então, há todas essas mudanças, entendeu? Há a questão, então, social, sociofinanceira, né? Socioeconômica, que você precisa ter dinheiro para ser sócio de um clube. Você tem essa questão educacional, que a educação física hoje não é mais obrigatória. Você tem a falta de espaço, porque escolas que não têm quadra, tá? Você tem esse aspecto. A própria criança, às vezes, hoje não tem mais a vontade de fazer atividade física. Ela prefere ficar jogando videogame, praticando videogame. Então, isso pode afastar a criança do esporte, da iniciação esportiva, e aí a criança, se ela não passa por uma iniciação esportiva, ela não vai ser atleta lá no alto rendimento. Não tem A como. Fórmula 1, então, sem chance, né? Se não tiver um pai rico. A Fórmula 1, assim, nós talvez estejamos vivendo hoje esse período de deserto, vamos dizer, igual o tênis. Só que na Fórmula 1 nós tivemos 3 grandes campeões, né? Emerson, Piquet e Senna. Tivemos outros grandes pilotos que, mesmo não tendo sido campeões, o Rubinho Barrichello, Felipe Massa e outros. E o Brasil teve grandes pilotos, e tem grandes pilotos em outras categorias, na Fórmula Indy, por exemplo, né? Gil de Ferran, Hélio Castro Neves, 4 vezes campeão da Fórmula Indy. Então, quer dizer, o Brasil teve muitos pilotos aí de nome. Agora, hoje ele não tem ninguém na Fórmula 1. Então, para o menino que está ingressando no kart, que está nas categorias mais básicas ali do automobilismo, ele não tem um espelho lá em cima na Fórmula 1, ele não tem quem se espelhar, tá? Aí a gente tem, por exemplo, o neto, eu acho, do Emerson Fittipaldi, que já vem se destacando aí em competições. Pietro Fittipaldi. Isso, Pietro Fittipaldi já está se destacando aí em competições nas categorias de base, está lá correndo na Europa. Então, daqui a 2, 3 anos, ele certamente vai estar na Fórmula 1, né? E aí vai ser o espelho. Tomara que ele tenha a chance de uma equipe grande, né? E aí ele vai ser o espelho para outros meninos começarem a se interessar aí pelo automobilismo. Mas hoje a gente está com o hiato aí na Fórmula 1. A gente não tem nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1 e isso retarda o desenvolvimento do esporte. Porque o esporte você tem que estar nessas duas pontas, né? A gente estava falando muito aí da criança, né? As dificuldades que as crianças têm, né, e tal, mas você precisa ter lá no alto rendimento uma estrela que seja referência. Então, por exemplo, hoje, o vôlei, seja o vôlei de quadra ou o vôlei de praia, você tem muitas referências, porque o Brasil é muito bom no vôlei, tanto masculino quanto feminino, tanto na quadra quanto na praia. Então, a criança hoje, se você tiver um menino ou uma menina que é um pouco mais alto que a média, você não vai encaminhar para o basquete, você vai encaminhar para o vôlei, tá? Por quê? Porque o vôlei está em evidência, muito mais evidência do que o basquete. Se você no meu caso, assim, na minha época de jovem, de adolescente, a gente conhecia muito mais e se interessava muito mais assim por basquete do que por vôlei. Só que aí o que aconteceu? O basquete, que estava em alta, vamos dizer assim, ele deu uma queda, e o vôlei, que era menos conhecido até que o basquete aqui no Brasil, o vôlei foi subindo e ultrapassou o basquete e chegou ao topo, né? Porque o vôlei foi campeão olímpico já 2 vezes, né? No caso da quadra, né? Minto, não, 2 vezes no masculino, mas também 2 vezes no feminino. Já foi campeão olímpico e mundial várias vezes no vôlei de praia. Então o vôlei está tendo sempre muito mais resultado que o basquete. Então a criança hoje, se você perguntar para ela se ela quer jogar vôlei ou basquete, ela vai querer ir para o vôlei, tá? O basquete não, o basquete ele já foi campeão mundial em 59 e 63, no caso do masculino, foi campeão mundial feminino em 94, tem medalhas olímpicas, né? Mas isso já ficou muito para trás. O basquete brasileiro ficou anos sem ir para masculino, né? Ficou anos sem ir para a Olimpíada, né? E isso pesa. Se a gente passar, por exemplo, para a questão do Paralímpico, essa questão do espelho que você comentou, temos espelho tanto no goalball masculino e feminino, como no futebol de 5, né? Que teve outras gerações, agora tem essa agora. Então, a criança está numa escola que gostaria, tem as associações, né, que pratica esses esportes, tem como você se espelhar. Sim, no atletismo e natação também, né? Também, me lembrando. No atletismo, por exemplo, deficientes visuais, você tem a Terezinha Guilhermino, né? Que é uma grande estrela,
né? O Alex. Sim. Mendonça. Exatamente. Aí você tem no caso falei do atletismo, a Terezinha, na natação você tem o Daniel Dias, você teve o Clodoaldo, né? Então, assim, tem surgido, né? A Suzana, né? Suzana Schneiderdoff. Isso, exatamente. Exatamente. Você tem muitos nomes surgindo no esporte paralímpico brasileiro, né? Você vê que em Paralimpíadas, os resultados do Brasil costumam ser até superiores, né, comparativamente aos resultados de Olimpíada, né? Na nossa Paralimpíada aqui do Rio, o Brasil ficou em 8º no quadro geral de medalhas e na Olimpíada o Brasil não fica entre os 10, assim, né? Então, você vê que na Paralimpíada aqui do Rio foram 14 ouros, né? Então foi um número muito expressivo. E aí você vê, né? Até nisso o Brasil, às vezes, ele é mais assim, incentivo para outros países. Aqui no Brasil, né, o atleta paralímpico ele tem a bolsa paralímpica, a bolsa pódio. No Japão, por exemplo, o Japão, que é um país sede agora de uma Olimpíada, recentemente conversei com um atleta paralímpico, né? Ele brincou, falou que a gente tem a bolsa arigatô. Você ganhou alguma coisa, obrigado, valeu, né? Tchau e até a próxima. Você não tem um incentivo para você treinar, alguma coisa assim, para você investir no seu treinamento. Não existe. Exatamente. Não, nesse ponto, acho que tanto o Comitê Olímpico e Paralímpico do Brasil, eles cuidam, né, do atleta, né? E aí entra também questão de governo, né, políticas de governo. Acho que mas aí, também tem que ser aquele atleta que já teve resultado, né? Porque lá na base mesmo, eu tenho minhas dúvidas se essa verba, se esses recursos chegam na base. Mas o atleta que já está num circuito, vamos dizer, de competições internacionais, esses atletas têm um apoio, né? Então, nossos atletas que estão indo para a Olimpíada, que vão para a Paralimpíada em agosto e tal, eles têm já algum suporte, né? Mas, lógico, o ideal seria que tivesse muito mais, né? Eu acho que aí entra, assim, a necessidade da iniciativa privada patrocinar mais o nosso esporte, né? Durante muito, assim, hoje o esporte ainda vive muito da lei Agnello Piva, que é a verba das loterias esportivas, né? Mas as empresas privadas teriam que entrar aí fortemente no esporte paralímpico e olímpico, patrocinando mesmo os atletas, patrocinando competições. Então, assim, vai ter, sei lá, o campeonato paralímpico numa região no interior de São Paulo, no interior do estado do Rio, teria que ter um patrocínio de empresas, entendeu? Porque, assim, querer patrocinar só quando é mundial, quando é Olimpíada, é fácil, entre aspas, mas vamos patrocinar também a competição de base ali. Às vezes vai ter uma corrida de rua, de repente naquela corrida de rua você descobre talentos, né? Então isso falta no Brasil, essa mentalidade de você começar a apoiar o esporte, não só quando o atleta já está lá no alto rendimento, mas na base também, porque o brasileiro tem muito talento, né? A gente estava falando dessa questão de não ter quadra nas escolas e tal, mas no Brasil, assim, quando você vai mais para o interior, né? Quando você vai para a periferia, aqui no caso do Rio de Janeiro, você indo, por exemplo, para a Baixada Fluminense, que são municípios aqui ao redor do Rio de Janeiro, da capital, você ainda encontra terrenos baldios, áreas livres, em que você pode desenvolver trabalhos esportivos com as crianças ali, né? Já, por exemplo, no Rio de Janeiro em si, na cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade já muito ocupada por prédios, casas, edifícios e, enfim, tudo isso. Então você já não tem tanta área livre para as crianças brincarem, né? Mas indo para a periferia, você já ainda consegue, às vezes tem campo de terra batida, né? Tem áreas gramadas, tem áreas que não estão ainda ocupadas ali por prédios, por casas. Você bota a criança ali para brincar, entendeu? Aí as prefeituras poderiam entrar, ocupar esses terrenos, fazer esses pequenos centros esportivos, né? E aí esses centros esportivos de base teriam que ser apoiados por empresas privadas, empresas das próprias cidades, né? Você mora em São Bernardo do Campo, não é isso? Isso. Empresas daí de São Bernardo, de repente tem um bairro aí carente, uma área que você consegue movimentar ali 100, 200 crianças ao longo de um dia, né? Fazendo vários esportes para ver qual o talento que elas têm. Aí você vai empregar professor de educação física, você vai ter que, né, fazer até a construção civil, você vai ter que construir uma pequena sede ali, né?
próximo daquele campo esportivo, você vai empregar talvez merendeiras, ou você vincula esse projeto esportivo às escolas mais próximas, né? Escolas públicas ou particulares mais próximas, aí a criança vai para ali para praticar esporte, aí de repente tem uma empresa X do município de São Bernardo do Campo que vai e patrocina ali, entendeu? Bota o logotipo no uniforme das crianças, né? Enfim, ganha uma isenção fiscal da prefeitura, se pagava X de imposto, paga menos, enfim, aí é se conversar, né? Uma coisa que se tinha muito antigamente, provavelmente tinha no seu tempo também, hoje em dia acho que as crianças nem sabem mais o que é isso. Nas aulas de educação física tinha fanfarra também, né? Para quem quer aprender instrumental, então tinha fanfarra. Isso. Acho que as crianças nem sabem mais o que é isso. Não, acho que isso também tá. Eu acho que estão, na verdade, estão privando as crianças da sua infância em vários aspectos, né? No meu tempo eu tinha banda jovem aqui em São Bernardo, depois acabou também. Foi um bom tempo, aliás, um tempo glorioso. Aí é um outro caminho, né? Quer dizer, porque se você bota uma criança, às vezes a criança não vai querer ser atleta, mas de repente ela vai gostar, se ela gosta de música, ela pode seguir um caminho musical e se tornar depois um músico profissional, né? É uma outra opção, né? De você tentar não deixar a criança tão sem ocupação, entendeu? Até porque hoje, assim, na realidade social que nós temos, digamos, o pai e mãe trabalham fora, aí a criança fica em casa, sozinha, umas vão para a rua, mas não vão, por exemplo, para praticar um esporte, vai ficar na rua à toa, talvez não aprendam coisas boas ali, ou vai ficar em casa, como eu falei, no videogame ou na televisão, mas poderia estar o quê? Nesse centro esportivo, em clubes, né? A gente estava falando de clubes, os clubes às vezes ainda são muito elitizados no Brasil, né? A gente estava falando da questão aí do racismo, das diferenças de classe, né? Então, esses clubes de futebol, essas marcas, né, que são centenárias, esses clubes têm que abrir suas portas também para esses trabalhos sociais, né? Porque os clubes que são mais elitizados, que eram elitizados há 100 anos e que ainda são hoje, esses dificilmente vão abrir as portas para criança pobre e brincar lá. A realidade é essa. Mas um clube de futebol, né, o meu sofrido Vasco da Gama, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, o Santos, né, o Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim, os clubes de futebol, Inter, Grêmio, Atlético e Cruzeiro, enfim, aí por aí vai, né? Vamos falar todos os clubes de futebol, que são clubes mais populares, eles deveriam ter projetos assim, né? Projetos sociais, esportivos, e faz uma parceria com a prefeitura, né? Ou com apoio de empresas, né? Enfim, esses clubes todos têm muitas dívidas com o governo, em última análise, né? Com os governos, com as prefeituras e tal. Talvez fosse uma maneira de pagar, de amortizar essas dívidas, se o clube reservasse horários, né? Nas suas quadras, nos seus campos e tal, para que crianças de escolas públicas, por exemplo, viessem praticar esporte no clube, num horário X, né? E, mediante isso, quer dizer, o clube que tem uma dívida com a prefeitura, que não pagou imposto, IPTU, essas coisas, aí vai abatendo a dívida ali com a prefeitura, ou com o governo do estado, ou com o governo federal, tem dívida lá do INSS, não sei de quê, que todos esses clubes de futebol têm dívida, né? Se fossem empresas, estavam quase todos falidos, na verdade, né? Então, eles vão abatendo a dívida ali, abrindo espaço para a criança ir praticar esporte. E aí, quer dizer, a criança já está ali dentro daquele clube, se a criança for muito, muito boa mesmo, o treinador daquele clube vai chamar, vai convidar, vai falar com o pai, com a mãe, vem treinar aqui no nosso clube, entendeu? E aí já é um talento que você está revelando. Eu vejo alguns clubes, às vezes, assim, com até um medo desses clubes sumir, que foram clubes, são, né, importantes, talvez aí na Série D, aí Madureira, do Rio de Janeiro, Bangu, Santo André, que tá jogando também, Portuguesa, né, nossa querida Lusa. Tem um medo, rapaz, desses clubes sumir. São Caetano, que já tem foi. A Portuguesa do Rio também, que fica Rio. Na Ilha do Governador, é um bairro aqui próximo ao aeroporto do Rio. Eles fazem um trabalho importante lá, né? Como você falou, esses clubes todos, eles estão correndo um sério risco, né? Olaria também. Olaria, Bom Sucesso, América. O América é super importante, assim, na história que eu estava falando até do meu livro ali, do Futebol Brasil Memória. O América é um dos pioneiros do futebol do Rio de Janeiro, mas hoje ele está muito lá embaixo, ele está fora, ele não, se não me engano, está na Série D,
deu ser do Campeonato Brasileiro, corre risco, porque assim, não tem investidores, não tem patrocinadores, aí como você falou, Portuguesa, falando aqui do Rio, né, que eu conheço assim um pouco mais, Portuguesa, Madureira, São Cristóvão. Boa Vista, Saquarema. Sim, Boa Vista e Saquarema. O São Cristóvão é o primeiro clube do Ronaldo Fenômeno. Você passa na sede do São Cristóvão, lá tem escrito, aqui surgiu o Fenômeno, mas é um clube que está muito lá embaixo, com muitas dívidas, muita dificuldade. Esses clubes correm risco, né? Se os clubes grandes, por exemplo, um Vasco, um Botafogo, eles estão na Série B, Campeonato Brasileiro. Perigando cair para C, aliás, né? Isso, então, sim, e se eles caírem para C, ou se eles não subirem, né, se eles ficarem presos na B, olha o prejuízo que esses clubes vão ter, né? Porque os patrocinadores no ano que vem vão ser menos expressivos, as cotas de TV no ano que vem vão ser menores, né? Aí as coisas vão sempre piorando. Se esses clubes estão com problema, imagine o São Cristóvão e o Madureira, entendeu? Pois é, realmente é uma situação bastante difícil. Aí a gente vai entrar numa outra discussão que assim, a questão da legislação, né? Até que ponto você permitir que os clubes, ou você incentivar que os clubes se tornem empresas, até que ponto permitir que clubes passem a ter donos, né? Mas aí vai ser uma outra discussão. Aliás, o compositor do hino do América, se não me engano, compôs o hino de todos os clubes aí do Rio, né? Isso, Lamartine Babo, que ele era uma estrela do carnaval carioca, e naquela época, nos 40, a Rádio Nacional, uma rádio aqui do Rio de Janeiro, que o nome já diz que tinha um alcance nacional, era a grande emissora, né, de rádio do Brasil. E nos anos 40 não existia televisão, então, assim, a Rádio Nacional transmitia os jogos do futebol carioca, do Campeonato Carioca, para Manaus, por exemplo. Então, por isso que se você vai a Manaus hoje, você chega lá, você encontra mais torcedor do Vasco e do Flamengo do que do Rio Negro, que é um time de lá, né? Então, por quê? Porque aquilo foi passando de geração em geração. Pessoas que ouviam o Campeonato Carioca lá nos anos 40, aquilo foi passando para o filho, foi passando para o neto, e até hoje é assim. Então, a Rádio Nacional era a grande rádio do Brasil, era o grande veículo de comunicação do Brasil. Tá? Então, o Lamartine Babo, ele era um compositor de músicas de carnaval, de músicas em geral, né? Músicas populares, e aí conta-se que ele recebeu uma espécie de um desafio, de que no final de semana, ou em 2 ou 3 dias, ele conseguisse compor os hinos de todos os clubes que iriam disputar o Campeonato Carioca do ano seguinte. Eu não vou me arriscar a dizer o ano, mas foi nos anos 40. E aí ele topou o desafio. Aí conta, aí uma coisa meio lendária, a gente teria que apurar com mais detalhe, que ele ficou trancado num apartamento ou numa casa, com tudo, assim, para comer, beber, né? Ficou trancado ali 2, 3 dias com essa tarefa, com esse desafio. E aí ele compôs os hinos de todos os clubes do Campeonato Carioca do ano seguinte, que aí são os 4 grandes, mas o América, ele torcia pelo América. O América, na época, podia ser considerado um grande, nos anos 40, então eram 5 clubes grandes, e mais os outros clubes menores ali, Bangu, Portuguesa, São Cristóvão, Bom Sucesso, e aí, enfim, não vou lembrar todos, assim, mas aí ele cumpriu essa tarefa, esse desafio. Beleza. Você já deu aula alguma vez, Cláudio? Eu sou professor, né, há 2 anos, estou tendo esse prazer, sou professor da Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro, curso de jornalismo, e assim, eu mais aprendo do que ensino, né? Não, mas assim, é um aprendizado, né? Comecei a dar aula em 2019, no formato presencial, né? E aí, só que no ano passado, 2020, com essa terrível doença do coronavírus, nós passamos a dar aula de forma remota. E então, de 2020 para cá, eu continuo dando aula, sim, mas de forma remota. Então, desde 2019 que eu dou aula do curso de jornalismo, aí dou aula justamente de redação para mídia impressa, né? Que a gente no início estava conversando lá sobre
sobre jornalismo impresso, já dei aula de teoria de jornalismo, história de jornalismo, enfim, planejamento de cobertura jornalística, planejamento gráfico editorial. É um prazer, assim, dar aula, porque eu já tenho 56 anos, né? Quer dizer, já sou mais para coroa, né, do que para jovem, mas aí você, principalmente nas aulas presenciais, mas também nas aulas remotas, né, chega a juventude vibrando ali, cheia de esperança no futuro, né, os jovens animados e tal, sedentos ali, não só de saber assim, como é que funciona um jornal, etc. e tal, mas sedentos de conhecer o mundo, né, através do jornalismo. E isso, de certa forma, te alimenta também, né, porque a gente, principalmente assim, por exemplo, nessa fase aí de coronavírus, né, às vezes é difícil você chegar e ligar o computador e é um sistema mais ou menos parecido com esse que a gente está conversando aqui, né, que permite esse contato remoto, e às vezes é difícil ligar o computador e tal, né, preparar uma aula, quando você vê, né, ouve falar, tantos mil mortos, tantos mil infectados no Brasil, no mundo inteiro, etc. E aí quando você começa a conversar lá com os alunos e tal, eles também às vezes estão um pouco tristes e tal, mas o jovem sempre está mais alegre do que a gente, né, que é mais velho. Então a gente absorve essa energia positiva da juventude. Vou aproveitar aí para mandar um beijo aí para todos os meus alunos e meus colegas professores lá da Estácio de Sá. Grande Estácio de Sá. Enfim, e alunos de jornalismo de todas assim, as universidades, e professores de todas as universidades, porque estamos todos aí nesse barco, né? Tá todo mundo tendo aula, né? Agora nós estamos de férias, na verdade, mas todo mundo teve aula de forma remota, né? E não só no nível universitário, mas também nos níveis ali mais básicos, no ensino médio, né? Os alunos e professores, né, no Brasil, dos diversos níveis, estão sendo heróis, né? Porque é muita superação mesmo. Sem dúvida. Bom, professor, jornalista Cláudio Nogueira, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, gostaria de agradecer demais a sua gentileza por ter atendido aqui a nossa rádio, o nosso programa. Gostaria que você deixasse aí seus contatos para quem quiser adquirir seus livros, sua mensagem final, por gentileza. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço muito aí essa oportunidade. Quanto aos livros, assim, a venda dos livros, realmente eu não os tenho para vender, né? Mas eu sugiro que quem tem interesse procure ver em sebos virtuais, né, digitando lá o nome, né, Cláudio Nogueira. Geralmente meus livros são ou de esporte ou de jornalismo, né? Então tem lá o Futebol Brasil Memória, tem livros a respeito do Vasco, tem os 10 mais do Vasco, tem o Vasco, time do meu coração, você tem os 10 toques sobre jornalismo, você tem Esporte Paralímpico, tornar possível o impossível, e o mais recente é o Esporte, usina de sonhos e de bilhões, tá? Meus contatos, assim, meu e-mail, vamos lá, meu e-mail, Cláudio S. de Silva Nogueira. Então, Cláudio S. Nogueira, @gmail.com, tá? E o celular 21 99873 6922, tá? Então, aí, quem tiver, né, interesse, fazer algum contato, para a gente conversar aí sobre jornalismo, sobre esportes, tá? Podem manter contato aí, através desses, né, do e-mail e do telefone. E eu que agradeço muito aí a vocês pela oportunidade e quero dar, acima de tudo, os parabéns. Acho que é uma grande, uma enorme e super, uma iniciativa assim fantástica, né? Você ter uma emissora de rádio voltada, claro que não só, né, mas que privilegie para pessoas que têm deficiência visual, né? Integrando cada vez mais essas pessoas na sociedade. O esporte paralímpico se propõe a isso, e a vida, né? Na vida do dia a dia, você está aqui ouvindo, né, a gente conversar aqui, você está inteirado sobre tudo, né? Sobre esporte, né? Outros programas que vocês possam fazer aí sobre música, sobre cultura, sobre, enfim, os mais variados temas, né? A pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela não pode nunca se sentir assim isolada, né? Ela está integrada na sociedade junto com qualquer outra pessoa, né? Então acho que vocês cumprem aí essa tarefa fantástica. Então parabéns aí para Rádio Teletema, né? E para vocês aí no espaço de
de inclusão. Tá? Obrigado aí, Felipe, obrigado, Thaís, né? Obrigado aí vocês por esse espaço. Tá? Eu que agradeço a vocês. Ok, jornalista e professor Cláudio Nogueira conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.